Estamos ao vivo, fala contador, fala contadora. Você está na live de Tira Dúvidas, perguntas e respostas que eu faço para bater um papo contigo, tirar suas dúvidas, debater desafios que você está vivendo na tua empresa. Então, se você tem desafios e quer compartilhar comigo, para que eu possa te auxiliar de alguma maneira, vai ser um prazer poder te ajudar. E para isso é muito simples, aqui embaixo tem um cartãozinho, né? Um balão de interrogação. Nesse balão você consegue me mandar a sua pergunta e aí eu consigo responder a sua pergunta aqui nessa nossa live. Então, se você tem algum desafio que você gostaria de trocar ideia comigo, vai ser um prazer poder te ajudar. Deixa eu até posicionar aqui meu celular no tripé para ficar mais fácil. Porque eu recebi já, inclusive, algumas perguntas que eu quero aproveitar e já responder da galera que se inscreveu na Semana Contabilidade 10K. Deixa eu, inclusive, te fazer esse convite especial. Se você quer começar a empreender na contabilidade, ou se você montou seu negócio há pouco tempo e quer aprender como conquistar clientes, esse é o meu primeiro treinamento gratuito que eu faço para novos empreendedores contábeis. Para quem está querendo acelerar na contabilidade, a Semana Contabilidade 10K veio para isso. Eu quero ensinar contadores que estão começando a jornada a alcançar seu primeiro R$10 mil de faturamento mensal recorrente, para você ganhar liberdade, para você começar a tracionar e ter mais sucesso no teu negócio contábil. É isso que a gente vai falar na Semana Contabilidade 10K, que vai rolar já na semana que vem. Segunda-feira, dia 14, começa a primeira aula ao vivo, às 20 horas. E essa aula é exclusiva para quem estiver inscrito no evento. Então, para você se inscrever no evento é muito fácil. Vou colocar aqui embaixo, olha, pedroneri.com.br. Nesse endereço aqui você faz a sua inscrição para a Semana Contabilidade 10K. E lá você vai poder estar comigo nessa jornada de aceleração. Beleza? Então, vou reforçar com você que está chegando aqui agora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sextou, chegou a nossa sexta-feira e hoje é dia de perguntas e respostas. Eu estou aqui para te ajudar a esclarecer suas dúvidas. Para eu poder te ajudar, você tem que me mandar a pergunta aqui embaixo, nesse ponto de interrogação. Aqui você consegue clicar, mandar a tua pergunta e aí eu vou te ajudar. Tá bom? Deixa eu pegar aqui as perguntas que eu recebi do pessoal que se inscreveu na Semana Contabilidade 10K. Boa noite, Ebert. Seja bem-vindo, meu amigo. Angustiada por ter call. Eu não entendi a Lem Express. Eu não entendi a sua colocação. Evento imperdível, Robson Consultoria. Muito obrigado, meu amigo Robson. Valeu pela tua presença, meu irmão. Tamo junto sempre. Deixa eu pegar aqui as primeiras perguntas que eu recebi. Que eu recebi muita pergunta boa, cara. Vocês, contadores, vocês estão numa jornada de muita clareza. E perguntas que são realmente muito boas, como essa. Olha só, Pedro, como crescer sem recurso para investir? Olha só, hein? Como crescer o negócio de contabilidade sem dinheiro? Será que é possível fazer o negócio de contabilidade crescer sem dinheiro? O que você acha? Me ajuda aí, você que está ao vivo comigo. Vamos fazer valer a pena esse momento ao vivo. Você acha que é possível crescer sem dinheiro? Se você acha que sim, bota sim, por favor. Se você acha que não é possível, bota não. Deixa eu tentar ajustar isso aqui, que está meio torto. Espera aí. Não estou conseguindo não, vai ficar torto mesmo. É possível crescer sem dinheiro no negócio contábil? Ou não é possível? E se eu te disser que grande parte dos grandes empresários da contabilidade começaram do absoluto zero? Empresários contábeis que faturam milhões de reais por ano começaram do absoluto zero. Muitos deles devendo, né? Não do zero, né? Do negativo. Devendo familiares, devendo cartão de crédito, ou então começaram meio equilibrados, depois foram debaixo d'água e depois voltaram e reergueram. Eles começaram do absoluto zero. Sim, é plenamente possível começar a contabilidade e fazer o negócio contábil crescer sem dinheiro. Mas primeiro, o conceito importante que você tem que ter. Esse conceito é um jargão em inglês, né? Que é o seguinte: if in trouble, double. If in trouble, double. O que significa isso? Se está em apuros, se está em problema, duplique. Duplique o quê? Duplique seus esforços, duplique seu comprometimento, duplique sua energia, duplique sua dedicação. If in trouble, double. Então, se você não tem grana, você tem que compensar isso com outra coisa, que é suor. Você tem que compensar isso com determinação. Você tem que compensar isso com conhecimento, com estudo, com comprometimento. Porque, de fato,
O dinheiro é importante para você fazer qualquer negócio crescer. Qualquer negócio precisa de investimento, é igual na vida, né? Na agricultura. Para você fazer uma colheita, primeiro você tem que ter um terreno, um solo fértil. Uma vez que você tem um solo fértil, você tem que plantar as sementes. Plantar as sementes é você botar dinheiro, porque semente custa dinheiro. Então você planta a semente. Uma vez que você planta a semente, você começa a regar a semente, adubar a semente. Também é dinheiro e também é tempo. E aí você começa a esperar. Você esperar aquela semente gerar o fruto. Ela não cresce de uma hora para outra, não é instantâneo. Assim como você precisa esperançar. Ter esperança de que vai dar tudo certo, porque nem sempre as coisas dão certo, né? Às vezes a gente se depara com cataclismas, né? Com situações ruins, com adversidades. E só depois de você esperançar, regar, aí sim que você começa a colher. Foi assim que Papai do Céu fez as coisas. Você precisa plantar, regar, esperar, esperançar e colher. E grande parte dessas etapas, inclusive esperar, depende de dinheiro, uma vez que você tem gastos fixos. Você tem gastos que acontecem independente de você vender ou não. Seja gasto fixo da empresa, né? Locação de espaço, por vezes salário das pessoas, né? Apesar de contabilmente ser um custo, mas aqui falando de gasto que se repete, gasto fixo. Como você também precisa comer. Você precisa viver na sua pessoa física. Então, tudo isso requer grana. E se você não tem essa grana para fazer essa jornada toda, de plantar, regar, esperar, esperançar e colher, você tem que duplicar seus esforços. If in trouble, double. Se você está em apuros, em problemas, duplica seu esforço. Primeiro ponto que eu quero te dizer, você vai ter que trabalhar pra caraca. Não dá pra te enganar, sabe? Ninguém tá aqui pra te iludir, mentir pra você. Você vai ter que trabalhar, ponto final. Claro que talvez você vai descobrir que o trabalho vai ser uma diversão. Eu me divirto trabalhando, eu me divirto empreendendo. É o meu hobby. Eu adoro empreender, eu adoro inovar, eu adoro desenvolver novas soluções. É o que eu gosto de fazer. Talvez você se descubra assim também. Mas mesmo que você não se descubra com esse hobby, /vício, porque eu sou um workaholic, mas mesmo que você não se descubra, você vai ter que trabalhar muito. Primeiro ponto. Segundo ponto, você vai ter que fazer aquilo que está no seu alcance. Se você não tem grana, você não vai poder explorar algumas estratégias que requerem dinheiro. Por exemplo, uma estratégia que requer dinheiro é você crescer através da internet de maneira ativa, né? Tracionar o crescimento pelo marketing digital. Para você conquistar clientes em volume pela internet, você precisa fazer anúncios. Botar dinheiro nas ferramentas, especialmente no Google, para você aparecer nas pesquisas. Isso requer dinheiro. Então, se você não tem essa grana, você não vai poder recorrer às estratégias do marketing digital. Pelo menos essas estratégias de crescimento mais tracionado. O que não significa, mais uma vez, que você não consegue crescer. Isso é uma falácia que alguns contadores entram nessa armadilha. Nossa, para eu crescer eu preciso investir em marketing digital. Não. Marketing digital é um dos canais de aquisição de clientes. Existem muitos outros. Um canal de aquisição de clientes poderosíssimo que você tem é a venda direta. Que é o canal, inclusive, que nós fazemos, toda a nossa rede de contadores consultores se baseia nesse canal. Que é no relacionamento ativo e na prospecção ativa. Que é você escolher determinados grupos de clientes, segmentos de atividades econômicas e você abordar esses potenciais clientes, se apresentando como um especialista, como um contador consultor. Então você vai, por exemplo, pegar uma relação lá de clínicas veterinárias da sua cidade, fala: oi, tudo bem? Meu nome é João, eu sou um consultor especializado em clínicas veterinárias aqui na minha cidade de Vila Velha. E eu percebi que grande parte das clínicas está pagando mais impostos do que deveriam, não está aproveitando os benefícios fiscais. Você tem interesse de saber se você pode pagar menos impostos? Cara, faz 20 ligações dessas por dia. Você não vai ver se você não vai conseguir 4 reuniões por semana, se você não vai conseguir fechar 2 clientes por mês. Eu aposto, porque a gente faz isso aqui dentro. É só você seguir o método, você seguir o passo a passo. Agora, mais uma vez, if in trouble, double. Se você está em apuros, você vai ter que duplicar seu esforço. Não vão ser 10 ligações por dia, vão ser 20, vão ser 30. Mas você tem que estar com esse nível de comprometimento. Então, é possível crescer sem dinheiro? Sim. Grandes empresários contábeis, muitos deles, eu diria até a maioria deles, começaram do zero. Ah, esse herdou da família, beleza, mas o pai começou do zero lá atrás. O negócio contábil é um negócio que geralmente ele vem de pouca coisa e de repente ele vira uma grande empresa porque ele está sendo liderado por um grande líder. E você pode ser esse contador, você pode ser essa contadora, essa grande líder. Esse grande líder. Tá bom? Então é possível sim começar sem investir dinheiro, desde que você saiba fazer estratégia de venda direta, que é o que eu vou te ensinar na semana Contabilidade 10K, inclusive. Tá bom?
Teve uma pergunta aqui em cima. Gente, pergunta, manda aqui na caixinha. Tá vendo que tem uma interrogação? É mais fácil, porque às vezes no chat eu não consigo ver. Aqui tem uma pergunta da Cleia. Hoje me pediram um orçamento para um grupo de 5 empresas, porém querem que eu destine 2 colaboradores fixos na empresa. O que acha desse modelo de negócio? Legal, Cleia, muito obrigado pela tua presença. Valeu por estar comigo, sextando aqui no Fala Contador Contadora. Vamos lá. Esse tipo de negócio, ele é chamado de diferentes maneiras, né? Mas ele é uma espécie de outsourcing. Você está fornecendo os seus recursos, lotando pessoas, terceirizando essas pessoas dentro de outras empresas. Isso é muito comum em grandes empresas. Às vezes multinacionais, que elas começam a operar no país, elas preferem terceirizar não só o serviço, mas o pessoal com uma outra empresa, para poder deixar essa empresa especializada cuidar desses processos, para que ela tenha menos risco, né? Acaba sendo quase um seguro, né? Olha, se você cometeu algum problema, a equipe é sua, tá? Não vem querer me culpar, não. Você é o responsável. Então é um modelo de outsourcing que ele é muito utilizado, especialmente em empresas de maior porte, em grupos econômicos, como é o caso dessa sua empresa, e que tem essa questão. Nós aqui, desde o início da nossa jornada, nós nunca usamos muito, né, esse tipo de serviço. Talvez pelo nosso posicionamento, nós sempre atendemos micro, pequenas e médias empresas, não empresas maiores. Mas a minha percepção, e aí você tem que verificar o seguinte: que tipo de contratante é esse? É o contratante que ele quer terceirizar porque ele quer um especialista cuidando, ele quer alguém que entende muito daquela parte tributária, da parte trabalhista cuidando disso, ou o cara que está querendo fugir de risco trabalhista, é o cara que está querendo reduzir custo, porque muitos desses camaradas não pagam o preço justo. Quando você faz esse tipo de cessão de mão de obra, você tem que ter uma planilha de custo prevendo todos os gastos desse profissional. Então você vai ter, necessariamente, portanto, esse profissional vai ser muito mais caro do que um profissional contratado diretamente. Porque você vai ter o salário de remuneração direta desse cara, os benefícios, os reflexos trabalhistas, né, INSS, FGTS, aquela coisa toda, férias 13º salário. Além disso, além dos gastos normais desse profissional, você tem que adicionar aí a tributação, os impostos e a margem de lucro. Então, o preço, o custo para o cliente final, né, o preço do serviço tomado é muito mais caro, porque ele paga o salário, os reflexos trabalhistas e, além disso, a margem de lucro e os impostos, que incidem sobre o preço todo, né? Ele está por dentro. Então, você pega aí, você divide isso por 0,7, né, 0,65, por exemplo, no mínimo, para você ter aí, vou botar 15% de lucro. Esse é outro detalhe. Esse tipo de outsourcing, geralmente, a margem de lucro dele é muito pequena. As empresas geralmente não toleram pagar 3, 4 vezes o preço do salário. Então, por que eu estou dizendo isso? Esse negócio pode ser bom para você e ruim para mim e vice-versa. Você tem que ver se faz sentido para você até financeiramente. Porque muitas vezes a conta fica cara para o contratante e ele fica querendo espremer essa conta. Ele fica querendo botar o preço cada vez mais baixo. Aí sua margem vai lá embaixo. Aí imagina só, você está cedendo, locando mão de obra sua, né, força de trabalho sua, com a margem de lucro de 5%. E daqui a pouco esse cara vai e pede para trocar o funcionário. Não deu nem o tempo de você recuperar, né, a provisão de demissão do cara, já tem que demitir para botar outra pessoa. Então, é uma coisa que você tem que ver com alguma parcimônia. Eu, particularmente, quando esse tipo de cliente vem, eu sugiro você fazer a seguinte estratégia, de você fazer o CFO as a Service, que é um outro formato de serviço. Veja só, como é que funciona o CFO as a Service? É você atuar como diretora financeira dessa empresa em parte do tempo. Então, imagina só que você, uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, você vai passar uma tarde lá com essa empresa. E ao invés dessa empresa pagar, por exemplo, para um diretor financeiro 15 mil reais, 20 mil reais, vai te pagar 6 mil reais para você fazer esse trabalho. E você forma a equipe dele, a equipe proprietária dele, para executar esses processos. Eu prefiro esse formato porque o teu lucro líquido ele tende a ser maior, o teu risco operacional é menor, porque esse funcionário não é seu. Então, se esse funcionário comete um erro, o risco é da empresa, o risco não é seu. Se o funcionário seu, terceirizado, comete um erro, dá entrada numa nota errada, é você que responde. Então você tem que colocar naquele preço que eu falei, né? Além de custo do funcionário, margem de lucro, imposto, uma margem de risco, de margem de erro, sabe? De uma eventual multa, de uma eventual obrigação não cumprida. Porque se esse funcionário é seu e você está executando o processo fiscal e ele não cumpre uma obrigação fiscal, você é responsável. Não tem nem como colocar a culpa no cliente, porque essa força de trabalho é sua. Então, Cleia, é um negócio de outsourcing que ele requer uma expertise. Eu acho que tudo na vida tem uma primeira vez, você pode testar e pode avaliar,
Mas eu prefiro oferecer primeiro o CFO as a Service, você atuar como uma diretora financeira como serviço, né? Vendendo essa consultoria para eles, cobrando o preço mais justo e se livrando desse peso operacional, que é gerenciar esses funcionários à distância, esse risco jurídico, que é você fazer isso tudo. Isso é a opinião do Pedro. Eu, particularmente, não gosto muito de outsourcing, a não ser quando é muito bem remunerado. Ou um processo muito liso que, cara, o risco não é tão grande, eu conheço muito aquele setor, eu tenho por trás back-office que pode suprir se esse funcionário falta, se esse funcionário faz alguma bobeira, eu tenho um double check para conferir se está tudo bem. Eu só iria nesse sentido, Cleia. Mas, isso é minha opinião, tá? Não é a verdade dos fatos, não é o único caminho. Tem muita gente competente que faz trabalho incrível com outsourcing e talvez você seja uma dessas pessoas, tá? Mas, na minha opinião, eu prefiro fazer consultoria do que fazer outsourcing. Beleza? Eu tentaria convencer eles dessa forma. Se eles não quiserem, ou se você estiver disposta a topar esse modelo de outsourcing, maravilha. Faz lá esse projeto piloto, faz acontecer. Quem sabe você não tem um grande negocião aí na tua frente. Beleza, Cleia? Obrigado pela tua presença, espero poder te encontrar na semana que vem, tá? Cadê? Tudo para a sua contabilidade em processo de compra e venda de empresas. Um baita canal de vendas para escritório de contabilidade que sabe empreender. Ah, legal. Obrigado, Vidal. Valeu mesmo, de coração. Valeu pelo apoio aí. Valeu pela presença. Se você tiver alguma pergunta, galera, manda lá na caixinha, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Grande Wanderson, meu amigo, que bom te receber aqui, cara. Bacana negociar verbas rescisórias também nesse contrato de terceirização, loan staff. Caso encerre o contrato e não tenha onde recolocar o colaborador. Inclusive multa no caso de contratação pelo contratante, né? Muito bem lembrado. Wanderson é um dos grandes empresários contábeis do Brasil. Esse cara aqui é fera, vale a pena se acompanhar. Wanderson é fera. Perfeito, Wanderson, obrigado pela contribuição. Nessa planilha de custo, inclusive a gente tem uma planilha bem legal, se você quiser me manda uma mensagem direto depois no Instagram, tem que estar prevista todas as verbas rescisórias, né? Tem lá a multa do FGTS, você vai ter que demitir essa pessoa sem aviso, com aviso indenizado, inclusive. Não vai dar para você dar aviso prévio, o cliente não vai querer manter o cara por 30 dias lá. Você vai ter que indenizar esse aviso, você vai ter que pagar a multa do FGTS. Tem que ter cláusula de não solicitação, né, do teu contratante, né, da empresa que está terceirizando, não contratar teu funcionário. Porque senão o que esse cara faz? Fica lá 3, 4 meses, você treina o funcionário e depois ele encerra o contrato contigo, contrata o funcionário. Então tem algumas peculiaridades que o Wanderson bem complementou. Obrigado aí, Wanderson. Que você tem que tomar algum cuidado, Cleia. Tá? Então vale a pena você estudar um pouco mais nesse assunto. E mais uma vez te dizendo, não tem certo, não tem errado. Aquilo que pode não ser um bom negócio para mim, pode ser um ótimo negócio para você. E que bom, que assim a gente aprende um com o outro. Beleza? Muito bom, muito bom. Como é que é? O Instagram agora não deixa mais compartilhar pergunta, gente. Peraí, como vai funcionar o contador parceiro? Podemos substituir o CLT? Pergunta da Cidel. Posso imaginar que você está falando da contabilidade.net, é isso? Vou supor que sim. Vamos lá, o que é contabilidade.net? Contabilidade.net é uma rede de contadores consultores. Aqui na contabilidade.net nós reunimos contadores que querem atuar como consultores, que querem se aproximar dos seus clientes, que querem conquistar mais clientes, que querem poder fazer consultoria e não conseguem fazer isso porque estão presos no operacional. Então eu estou lá cheio de obrigação para cumprir, é funcionário que eu tenho que treinar, é sistema que eu tenho que implantar, é problema lá no departamento pessoal, aqueles problemas de operação que você conhece. Muitos empresários ficam presos na operação e acabam não tendo tempo e não tendo foco de ajudar o cliente final. E aí acabam ficando parados no tempo, não crescem, não conquistam novos clientes, ficam correndo atrás do próprio rabo e não saem do lugar. Tem muitos contadores que encaram essa prisão. Eu brinco que esses contadores, por vezes, são empresidiários. São prisioneiros do próprio negócio contábil. A contabilidade.net veio para salvar, para libertar esses contadores. E como que a gente faz isso? A gente faz isso por 2 caminhos. Primeiro, a gente assume todo o processamento da operação. Então veja só, um contador, ele geralmente terceiriza as tarefas para uma pessoa física ou para um grupo de pessoas físicas, que é o seu funcionário. E você terceiriza essa tarefa para as pessoas físicas através de um contrato de CLT, que é um contrato muito perigoso para o empregador. Porque ele dá direitos demais para o empregado e muitos deveres para o empregador. É um contrato pesado, um contrato caro. E assim que funciona, os contadores terceirizam para a sua equipe própria. A contabilidade.net, o contador terceiriza para a contabilidade.net. Mas agora não num contrato de CLT, numa relação pessoa jurídica, que é muito mais equilibrada, que é muito mais barata. E além disso, a contabilidade.net, ela garante a entrega do serviço. Inclusive, caso advenha qualquer tipo de multa,
por não entrega de alguma obrigação, por entrega fora do prazo, a contabilidade.net garante, ela paga. Enquanto o funcionário não. Se o funcionário deixar de entregar o SPED ECD de uma empresa do lucro real, são R$ 1.500 de multa por mês. O funcionário, quando toma a multa, ele vai embora e deixa você com a multa. A contabilidade.net garante resultado. Então, o que a contabilidade.net faz? Ela terceiriza a operação para que você tenha mais tempo. Então, esse é o primeiro pilar, tempo. Para que você tenha mais tempo. E a contabilidade.net te faz formação de contador consultor para que você saiba o que fazer, como ajudar seu cliente. Então, a gente ajuda os contadores a serem consultores, dando mais tempo e dando mais conhecimento, dando metodologia. E assim você consegue conquistar mais clientes, você consegue reter os seus clientes melhor, você consegue aumentar seu faturamento e ter mais prosperidade. É assim que funciona o nosso modelo na contabilidade.net. É mais uma opção para você que quer se tornar um consultor, que quer crescer na contabilidade, mas está tendo dificuldade com a operação, está tendo dificuldade com força de trabalho, né, com funcionário, em contratar, em treinar, em desenvolver, que está tendo problema com isso, contabilidade.net é o caminho para resolver. Tá bom? Nesse momento, a gente não está com novos contadores associados, nós estamos com mais de 50 contadores. Demos uma fechada aqui para poder organizar e continuar crescendo. E em breve, nós vamos abrir novas oportunidades para contadores associados. Quem sabe a gente não pode crescer junto, sermos sócios e avançar. Tá bom? Não sei se era isso, Cideli Paiva, acho. Esqueci a sua pergunta, mas se não foi, você manda de novo aqui. Legal. Olha a pergunta boa do Saulo. Na prospecção de cliente, como lidar com um cliente que paga honorário baixo? Olha só que pergunta show, cara. Deixa eu até anotar isso aqui, peraí. Deixa eu anotar isso aqui para eu botar depois no vídeo. Então, honorário baixo, muito bom. Saulo, essa é uma grande realidade que você se depara a todo tempo, né? Com empresários que pagam honorários abaixo daquilo que seria o preço até justo. E isso acontece, na minha opinião, por dois motivos. Primeiro motivo, o que é até muito frequente, é aquela empresa que tinha, imagina só, um faturamento de R$50 mil por mês e tinha lá 6 funcionários, suponhamos. O que aconteceu com essa empresa? Graças ao mérito do empresário, graças ao crescimento da economia, essa empresa em pouco tempo começou a faturar R$300 mil por mês. Não é mais 50, é 300. E esses 6 funcionários começou a ter 20 funcionários. Então a empresa cresceu muito rápido, em 2 anos ela fez esse crescimento. Só que o que acontece com o contador? O contador tem medo de reajustar o contrato. E aí o contador fica reajustando o contrato só pela inflação. Agora a inflação está até um pouco maior, na real, né? Devido a essa crise toda. Mas antigamente a inflação não era tão alta. Então o cliente crescia 50%, 60% no ano e o reajuste do contrato era de 5%, 6%. Então em 2, 3 anos tinha um descasamento muito grande entre o que o cliente se tornou e o preço do contrato. Um preço de contrato de contabilidade incompatível com aquele cliente. Isso já aconteceu com você? Você que está comigo ao vivo aí, se isso já aconteceu com você, bota sim aí no chat, só para saber se isso faz sentido para você. Um cliente que cresce mais rápido, o contador não reajusta. E aí, porque o que acontece? Como o cliente paga um valor indevido, né, um valor insuficiente, às vezes o contador não consegue ter estrutura para dar um bom atendimento. Às vezes o cliente cresceu rápido demais e a empresa contábil não evoluiu no meio do caminho. Aí quando esse empresário vai cotar no mercado, ele está pagando um valor muito baixo para o contador. E aí você se depara com uma empresa que está crescendo e que está pagando pouco de contador. Ou então, uma outra, e aí essa tem acontecido cada vez mais. São empresários que estão sendo atendidos por contadores que cobram muito barato. Contadores no modelo digital, contadores online, contadores que não sabem precificar. E aí sim você se depara com uma situação de que você tem potenciais clientes pagando um valor muito menor que o seu. Primeiro ponto que eu quero te dizer, de reflexão. Você, dona de casa, você dono de casa, você vai no supermercado. Lá no supermercado tem uma prateleira de extrato de tomate. Eu sempre dou esse exemplo porque para mim é muito emblemática a diferença de preço. Naquela prateleira, você tem um extrato de tomate ralinho, o mais barato. Aquilo parece água com salsicha. E naquela mesma prateleira, na altura dos seus olhos, para você ver melhor, tem um extrato de tomate concentrado, extrato italiano, importado, carérrimo. Às vezes 10 vezes mais caro que o extrato menor. E se você for no supermercado, você ficar parado assim no corredor, você vai perceber que tem pessoas que compram extrato ralinho e tem pessoas que compram extrato de tomate mais caro. Meus amigos, tem público para todo tipo de oferta. Imagina só, um avião. Você sabe que o avião ele é dividido em classes, né? Vamos pegar como o avião tivesse o ticket normal, né? A viagem normal, e tem a primeira classe, a classe executiva. A classe executiva, às vezes, é 5, 6, 10 vezes mais cara do que o preço normal.
E se você pensar que é o mesmo avião e ele sai do mesmo aeroporto e vai para o mesmo aeroporto de destino, como é que tem gente que paga 10 vezes mais caro na mesma viagem? É porque existem pessoas com necessidades e expectativas diferentes. Então, na real, o problema não é de quem vende barato. O problema é se você vai entrar nesse jogo ou não. E tá tudo bem se você entrar. Se você tiver tecnologia, se você tiver processos, se você tiver um cliente que tem uma operação muito lisa, vale a pena você entrar. Agora, se você não tem isso, se você quer atender o cliente de uma maneira mais qualificada, mais individualizada, não adianta você entrar na guerra de preços. Você vai se afogar. Então você tem que entregar a oferta certa para o cliente certo. E é possível, gente. Se não fosse assim, não tinha ninguém comprando extrato de tomate caro. Não tinha ninguém andando com carro importado. Porque tem carro de 20 mil reais, tem carro de 200 mil reais, tem carro de 2 milhões de reais. E tem gente que anda em cada um deles. E o pior, e esse é um ponto que é curioso, às vezes na tua carteira você tem cliente que na tua carteira está tomando vinho importado, toma vinho bom, faz as melhores viagens, vai nas melhores baladas, se veste bem pra caramba e quer pagar uma miséria de contabilidade. Você tem cliente assim? Se você tiver cliente assim, bota assim, sim, bota aqui no chat. Se você tem cliente assim. E não se preocupa, não tem nenhum cliente seu aqui. Isso aqui é uma live só para contadores, tá bom? Ninguém vai ver você falando sim, não. Mas eu sei que tem aquele cliente muquirana. Sabe por que isso acontece? Veja só, porque você não foi capaz ainda, e você é capaz de fazer isso, mas você não foi capaz ainda de provar que você vale mais e que vale a pena pagar mais caro. Você tem que provar que vale a pena pagar mais caro. E não tem como esconder. O cliente vai saber que você está pagando mais caro. Ele tem que ter a seguinte sensação: eu sei que é mais caro, mas vale a pena. O cliente sabe que é mais caro o extrato de tomate importado, mas vale a pena. Porque naquele caso específico, o extrato de tomate leva para ele mais concentração, né? Ele tem um sabor melhor. No caso do carro, aquele carrão, dá para ele o status que ele quer ter perante a sociedade. O avião executivo dá para ele talvez o status, talvez o privilégio, seja o que for, mas você tem que agregar valor. Não dá para você esperar ser valorizado se você não agregar valor. E aí, voltando para a tua pergunta, Saulo, se você se depara com um cliente com preço baixo, você precisa mostrar que o teu valor é muito diferente daquele preço. A ponto de você, preste atenção, é por isso que é tão importante a gente criar essa nova categoria, essa nova classe de contador-consultor, para você poder mostrar que você não é o que ele está tendo hoje. O que ele está tendo hoje é um contador tradicional, é um contador despachante. Porque você é uma outra categoria. Como diz o grande filósofo da modernidade, Bruno Henrique do Flamengo, é em outro patamar. Você não é um contador despachante, você é um contador consultor. E aí, óbvio, você tem que usar o gatilho mental da prova. Aí está a hora de você provar que você é um contador consultor. E é o que eu vou te ensinar lá na semana Contabilidade 10K. Como você prova isso? Como você mostra para esse cliente que você é o contador certo para resolver a vida dele, a contadora certa? É isso que eu vou te ensinar. E uma vez que você prova, você vai perguntar para o cliente o seguinte: meu cliente, me diga uma coisa, empresário, você quer que tipo de contador na sua vida? Um contador que cumpre tabela ou um contador que vai te ajudar a ganhar o campeonato? Que contador você quer do seu lado? Quando você faz essa provocação e mostra que você está em outro patamar e coloca o cliente diante dessa questão, muitos clientes, não todos, porque nem todo mundo quer isso, tá, gente? Tenha clareza. Tem cliente que quer pagar barato, tem cliente que quer o extrato de tomate ralinho. E tá tudo bem, ele vai consumir aquele produto. Mas tem muito empresário que está disposto a pagar mais caro para ter mais. E aí cabe a você decidir que tipo de contador você vai ser. O contador que só cumpre tabela ou o contador que ganha campeonato. Se você quer ser o contador que ganha campeonato, seja bem-vindo, você está no lugar certo. Aqui a gente fala de metodologia, de conhecimento, de conteúdo, de crescimento. É sobre isso que a gente fala aqui. Tá bom? Então é isso, meu caro. Saulo, Semana Contabilidade 10K, que vai começar semana que vem. Vai, pedroneri.com.br. Eu vou te ensinar o que você falar com esse cliente para você sair dessa guerra de preço. Tem muita técnica de vendas, técnica de programação neurolinguística, estratégia de contabilidade consultiva, que você consegue quebrar isso. Tá bom? Te espero lá, meu amigo. Maravilha. Vamos lá. Deixa eu ver se você pergunta. Pergunta do Douglas. Pergunta muito boa. Para contadores iniciantes, qual é o seu conselho para captar clientes? Tu é fera. Muito legal. Vamos lá, Douglas. Obrigado pela presença, tá? Primeira dica,
se inscreve na Semana Contabilidade 10K, porque lá eu vou te passar a metodologia completa. A gente está numa live de perguntas e respostas, eu não consigo responder tudo aqui em poucos minutos. Então lá em Contabilidade 10K, pedroneri.com.br, você vai poder garantir tua vaga e vai aprender a metodologia completa. Mas vamos lá. Para quem está começando, você tem que lidar com algumas situações. Que você está no mercado competitivo. Hoje existem mais de 76 mil empresas contábeis. Na sua cidade tem vários contadores, centenas, talvez milhares de contadores. Então você tem que entender como você vai se diferenciar desses contadores. Por isso que eu defendo que você, primeiro, escolha alguns nichos para você se especializar. Escolha alguns segmentos. Porque é muito conhecimento, é muito conteúdo para você buscar informação ao mesmo tempo. Agora, se você escolhe alguns segmentos e você aprofunda nesses segmentos, você consegue se posicionar como especialista. E nós estamos vivendo uma grande transição na contabilidade, de deixar de ser aquela contabilidade generalista, de contabilidade em geral, e passar para ser uma contabilidade especialista. A mesma coisa que aconteceu com a medicina humana. Na medicina, antigamente, você tinha um médico de família que cuidava de tudo, era quase que um curandeiro, ele cuidava do netinho e da vovó. E o que aconteceu com a medicina? Ela foi criando subespecialidade. Você tem hoje o gastropediatra, o pediatra que cuida do estômago da criança. Você tem a subespecialidade. E veja só, você quando está com problema, você está com problema de visão, você não está enxergando bem, você vai no clínico geral ou você vai no oftalmologista? A maioria das pessoas vai no oftalmologista, no especialista. E esse especialista, não por outro motivo, ele é mais valorizado, ele é melhor remunerado. Então, para quem está começando agora, a melhor estratégia que você pode seguir, em vez de você ficar tirando para tudo quanto é lado, claro que você vai pedir indicação para seus amigos, você vai pedir indicação para seus familiares, participar de eventos, né, CDL, né, Comissão de Lojistas, movimento empreendedor, você vai, lembra, if in trouble, double, se você está em problemas, duplica. Mas, além disso, na hora de você fazer a prospecção ativa, é muito importante você escolher seus nichos. Porque quando você escolhe seu nicho, você atira no alvo mais certo. E você consegue se posicionar como especialista falando termos desse mercado, falando de peculiaridades do mercado que vão fazer esse empresário olhar para você e falar, caramba, esse contador é novo, né? Tem idade para ser meu filho, mas ele sabe muito do meu negócio. Ele sabe muito. Pô, essa contadora está começando agora. Pô, mas ela sabe muito do meu negócio. Ela está me dando muito mais atenção do que meu contador, minha contadora, que está comigo há 10 anos e só me manda imposto para pagar. Porque não tem jeito. Se você está começando agora, você vai lidar com objeções implícitas. Você vai lidar com a objeção, você é novo demais. Você vai lidar com a objeção, você está começando agora. A melhor maneira de você quebrar essas objeções é você provando o resultado, provando o conhecimento, que você sabe o que fazer, que você entende daquilo. E por isso que a segmentação é tão importante. Agora, se você entrar na armadilha de querer saber tudo e todo mundo, você não vai ter nem tempo de estudar a legislação toda. Nem tempo de estudar todas as atividades. É muito melhor você se especializar em segmentos e abordar eles de maneira especializada do que você querer ser um clínico geral, começando agora. Até porque a contabilidade ela sofre de uma característica que é muito parecida com de outras profissões técnicas, né? Imagina só, você está lá, teve um problema, você vai ter que fazer uma cirurgia de urgência. Aí imagina que você tivesse o poder de escolher o seu médico. E na tua frente existem dois médicos. Um senhor com mais idade, cabelos brancos, e outro um garotão ou uma garotona que acabou de sair da faculdade. Quem você escolheria para fazer sua cirurgia? Grande parte das pessoas tende a escolher o mais velho. Por quê? Porque a gente entende que ter mais idade denota para a gente mais confiabilidade. E nem sempre essa escolha é a mais certa. Porque, por vezes, o mais velho está defasado. Aquele garotão, aquela garotona que acabou de sair da faculdade tem as melhores técnicas de cirurgia, usa as melhores fármacos e vai conseguir te atender muito melhor. Mas nós somos induzidos a escolher o mais velho, o que tem mais idade, né? Porque isso passa para a gente mais confiança. Na contabilidade também é assim. Ter mais idade geralmente joga a favor. Quando você tem menos idade, você tem alguns degraus a subir. Porque sim, não dá pra gente esconder isso. A pouca idade joga contra o empresário contábil. Então, se você não souber técnicas de valorização, de diferenciação, você vai ter uma objeção implícita. O cliente não vai fechar contrato com você e nem vai falar. Mas no íntimo dele, o que ele está pensando? Pô, esse garoto tem idade para ser meu filho. O que esse cara vai cuidar da minha empresa? O que essa garota tem a me ensinar? Se você for uma clínica geral, você não vai ter nada a ensinar para ele. Agora, se você for especialista no negócio dele, entender as operações, entender como ele ganha dinheiro, como perde dinheiro, entender mais do que a contabilidade, entender a gestão do negócio. A pergunta que eu sempre faço, a provocação que eu sempre faço é a seguinte: se você não fosse contador,
que você seria? Vamos supor que você tivesse que escolher uma profissão. Que profissão você seria se você não fosse contador? Tá aí uma ótima sugestão para você escolher o seu nicho. Porque possivelmente essa segunda profissão é uma profissão, uma atividade que você gosta. E quando a gente gosta, a gente não se sente trabalhando, a gente está se divertindo. E quando você se diverte, quando você fala com brilho nos olhos, você é muito mais sedutor do que uma pessoa que não tem esse brilho nos olhos. Então é isso. Pensa, qual seria a atividade que você teria se você não fosse contador, se você não fosse contadora? Pensa nessa atividade. Você vai ver que você vai ter muitos clientes que vão adorar ter um contador que gosta da atividade tanto quanto eles gostam. Beleza? E olha, te espero, Douglas, lá na Semana Contabilidade 10K, que começa já na segunda-feira, hein? Tô te esperando lá. Pergunta do boa noite. O que acha de incorporar processos de M&A, né, de fusões e aquisições, para pequenas e médias empresas como um produto de escritório de contabilidade? Legal, pergunta muito boa, pergunta avançada, hein? Virar um escritório de M&As, uma boutique que faz fusões e aquisições para micro e pequenas empresas. Eu acho que é muito interessante, acho que é uma tendência de acontecer cada vez mais esses movimentos estratégicos de fusões e aquisições. Agora, eu não sei qual seria o volume de serviços disso, sabe? Eu acho que as empresas brasileiras, elas são empresas familiares, né? A maioria delas são empresas familiares. E as empresas familiares, elas têm um apego muito grande ao negócio. Eles tratam o negócio como se fosse um membro da família, como se fosse um filho, como se fosse sabe? E por vezes o empresário não tem a maturidade de entender que esse negócio, ele tem um equity, ele tem um valor em si. E que de repente ele pode, com esse equity, vender ele e realizar, antecipar uma lucratividade que ele teria em anos e anos. Então, eu acho que é um negócio que está se amadurecendo no Brasil, cada vez mais. Nós já vemos movimentações, inclusive nas empresas contábeis, de fusões e aquisições, de joint ventures, né, de uniões estratégicas de empresas de contabilidade, e também em outros negócios. Agora, eu não sei qual seria o volume de serviço disso, sabe? Quantos serviços você teria, qual seria o seu faturamento. Aí teria que realmente estimar na tua realidade, eu não sei na tua cidade, qual seria o volume disso, se você conseguiria fazer esse atendimento remotamente para você atender mais áreas. Então é uma área muito específica. Eu conheço algumas empresas contábeis que têm áreas de M&A, né, que fazem esse trabalho, mas não são muitas. Então é algo que você tem que avaliar se vai ter volume de serviço suficiente para poder gerar rentabilidade para você. Tá bom? Mas, sem dúvida, todo tipo de apoio na gestão do negócio, para mim, é uma oportunidade. Beleza, vamos lá. André Contador, prospecção através do imposto de renda pessoa física. Acha viável para gerar relacionamento? Eu acho que o imposto de renda, esse momento, né, da declaração, do ajuste anual do imposto de renda, é um momento bacana para você se conectar, se reconectar com seus clientes. É um momento bacana de você mostrar que você pode educar o cliente. Às vezes ele está lá com uma aplicação financeira que está rendendo pouco, às vezes ele não sabe de oportunidades que ele poderia ter. Então acho que é um momento de conexão. Mas assim, no balanço geral, eu vou dar minha opinião pessoal. Eu sinto que os contadores mais entram em paralisia do que crescimento nesse período. Porque assim, como é um momento que tem muito volume de atendimento, e às vezes é um atendimento fragmentado, o cliente não manda os documentos todos na hora certa e todos completos. Ele vai mandando pingado, ele manda coisa incompleta, ele conta a história para você que não tem documento, e você tem que ficar remontando aquela história, e um trabalho muito braçal, né, de preencher formulário. Muitas vezes os contadores ficam, nesse momento, muito atarefados, com muita coisa para fazer, e param de conquistar clientes recorrentes. Eu acho que é aí que está a grande armadilha. Muitos contadores param de prospectar clientes, prospectar empresas, para atender clientes de imposto de renda. E aí você ganha lá uma grana do imposto de renda, seja lá o valor que você cobra, 250, 300 reais, 500 reais, mas você ganha uma vez só. E aí você deixa de pegar um cliente de 500 reais por mês. Então, assim, eu vejo inclusive grandes empresários contábeis que tentam fugir de imposto de renda, que não gostam, nem divulgam imposto de renda para a base, sabe? Faz aquela coisa só se o cliente pedir, porque realmente é um momento em que, por vezes, você está pegando uma receita avulsa e deixando de ter uma receita recorrente. Porque aquilo acaba te obstruindo muito a agenda. Agora, cada um tem o seu momento, né? Para alguns, o imposto de renda é uma maravilha, porque você trabalha e ganha um extra. Como eu já ouvi falando, é o 14º salário do contador. Maravilha. Tem outros, como eu falei, que o imposto de renda é um momento em que você é perigoso, porque você passa a ter muito trabalho extra e para de conquistar clientes. Aí depende muito da forma como você enxerga o teu negócio contábil. Mas de qualquer maneira, se você faz imposto de renda, para mim, é o momento de você se aproximar do seu cliente e se relacionar com ele. Aproveita esse momento para isso, tá? Muito bom. Olha que pergunta boa.
Como transformar o escritório de contabilidade antigo em um escritório mais atual? Mãe contadora há muitos anos e filha recém-formada. Olha que bacana. Esse desafio que você está me descrevendo é um desafio que eu recebo muito aqui no canal. De sucessores, de novos contadores que querem renovar o negócio, que querem fazer a empresa contábil crescer e que por vezes encontram dificuldade, encontram obstáculos nos pais, nos fundadores. Você vive uma situação como essa? Isso acontece com você? Se você vive, coloca aí eu no chat. Deixa eu saber quantas pessoas vivem uma situação como ela. Vamos lá, deixa eu dar para você algumas dicas do que você pode fazer nessa jornada. Primeiro, nós temos que ter a sabedoria, e não é fácil, e cada contexto é um momento diferente, uma situação diferente, mas nós temos que ter a sabedoria de trocar a água de banho do bebê, jogar fora a água de banho suja, mas sem jogar o bebê fora. O que eu quero dizer? Trocar água de banho sem jogar fora o bebê. Você tem que ser capaz de renovar a empresa contábil, mas respeitando os pilares dela, respeitando os valores dela, a tradição dela, respeitando as pessoas que vieram antes de você. Porque se você tentar chegar nessa empresa e revolucioná-la inteira, você vai ter muita resistência dos seus próprios pais, da sua própria mãe. Talvez seja inclusive o que está acontecendo hoje. Por isso que talvez você mandou essa pergunta para mim. Porque, na real, os fundadores, quem criou o negócio, mal ou bem criou um negócio que funciona. Se ele está há tantos anos funcionando, cara, num país em que metade das empresas fecha as portas nos últimos 5 anos, em 5 anos, né? É um negócio de sucesso. Então você está diante de um negócio que funciona. Ele poderia funcionar melhor? Sem dúvida, com mais tecnologia, com melhores práticas de gestão, mas a gente tem que respeitar essa conquista que foi feita pelos contadores mais experientes, porque a gente precedeu. Por outro lado, fazer essa transformação é inevitável, é indispensável. Então, o melhor caminho é você ter esse diálogo bem próximo com sua mãe, pelo que eu entendi, sua mãe que é a líder dessa empresa, e combinar de fazer isso junto com ela. De conduzir essa transformação de maneira intencional, de fazer essa sucessão. E aí, eu já me deparei com vários casos. Eu já me deparei com casos de pais que estavam loucos para os filhos amadurecerem porque queriam passar o bastão para eles. Vai lá, filhão, assume isso aí, eu quero começar a caminhar para me aposentar, eu quero, realmente fica com você. Tem pais que têm essa visão. Essa visão até diria madura. Se você for pensar, inclusive, uma reflexão, galera, o termo, né, bem-sucedido, eu sou uma pessoa bem-sucedida. É porque eu fui sucedido. Alguém assumiu no meu lugar. Um bem-sucedido é quem foi sucedido, percebe? Então, ser bem-sucedido é você ter uma boa sucessão. Na minha opinião, todo empresário contábil que já está caminhando para o final da carreira, o seu maior desafio é a sucessão da sua empresa, que por vezes é uma sucessão familiar, passando para um filho, para uma filha, para um sobrinho. Então, tem empreendedores contábeis que já têm essa maturidade, essa visão de entender que ser bem-sucedido é fazer uma boa sucessão. Tem empresário contábil que não. Tem empresário que até sabe que é importante fazer uma sucessão, mas na hora H não larga o osso. Na hora H não consegue delegar tarefas, fala que vai fazer e não faz, não aceita a mudança, resiste à mudança. E eu vou te dizer que eu vivi isso dentro de casa. Eu não sei se você conhece a minha história, mas eu vim de uma empresa de administração de condomínios, que é uma contabilidade segmentada para condomínios, e eu e meu pai, a gente travava brigas homéricas, assim, brigas gigantescas. Porque eu queria digitalizar a empresa, eu queria tirar o papel da empresa, e meu pai é um cara que ama papel. Ele faz pilha de papel na mesa dele, não aceita que tem que ter papel, que o condomínio exige papel, e eu não queria papel. A gente fez uma briga, que essa briga começou a prejudicar a relação de pai e filho. Começou a prejudicar a relação familiar. Eu naquela época morava com meu pai, a gente brigava o dia todo na empresa, quando chegava em casa a gente não se falava. Eu fiquei, sei lá, 2 anos nessa situação, de não falar com meu pai. E aí eu cometi talvez o maior pecado, eu e meu pai cometemos, né? Não tem sucesso na empresa que justifique um fracasso na família. Não há sucesso nos negócios que justifique um fracasso familiar. Então, se isso está acontecendo com você, eu não sei se é o seu caso, você que perguntou, mas você tem que ter muito cuidado para não deixar que esse fracasso aconteça. E qual é a minha sugestão nesse caso? No primeiro caso eu te disse, se o fundador da empresa, se a fundadora concorda com a transição, faz isso junto com ele. Faz isso de maneira intencional. Se possível, contrata até uma consultoria para ajudar vocês. É muito bom ter ajuda profissional nessa hora de sucessão. Se você está tendo dificuldade, ruptura, uma estratégia que tem crescido muito e é muito poderosa, presta atenção, vou te dizer agora. Em vez de você tentar mudar a empresa contábil do seu pai, da sua mãe, por que você não faz a sua empresa do contábil do seu pai e da sua mãe uma incubadora e faz nascer um novo negócio contábil dentro dessa empresa? Coloca o seu pai e a sua mãe como seu sócio.
e fala, meu pai, minha mãe, vamos montar um novo negócio contábil, um negócio de contabilidade consultiva, um negócio que a gente vai ajudar os empresários a crescerem, um negócio de uma contabilidade mais digital, que a gente não vai ter papel. Eu quero ter vocês como sócio. Eu quero que vocês me ajudem, sejam meus investidores, que vocês me municiem, me apoiem com estrutura física, com sistema contábil, de repente até com um funcionário. Olha, eu vou ser a diretora dessa empresa. Eu vou ser o sócio responsável por tocar esse negócio. E eu vou fazer o meu melhor para justificar o investimento de vocês. Mas deixa eu ter um negócio separado aqui. E aí você monta um negócio contábil dentro de outro. Você incuba um negócio dentro do outro. Você tem a maravilha de ter toda a estrutura, experiência, equipe, processos de uma empresa mais madura, mas você tem a liberdade de empreender no modelo de negócio que você quer empreender. E aí você vai ver, e eu vi isso acontecer várias vezes, empresas contábeis dos filhos crescendo mais rápido e talvez ficando até maior do que a empresa contábil dos pais. Porque começa a conquistar clientes de maneira acelerada, dá um atendimento mais qualificado, e aí, quem sabe, gradativamente essa empresa do pai vai sendo convertida para esse modelo do filho. Então, se você está num problema de briga familiar, de conflito, não entre em conflito. Propõe ser sócio. Monta um outro negócio contábil dentro do negócio contábil atual. E você vai ver como você vai fluir muito melhor, com muito mais liberdade. Inclusive, eu posso te dizer, os seus pais com muito orgulho de ver você fazendo essa empresa crescer, ver você com brilho nos olhos, dando o seu melhor, e eles apoiando esse momento. Eles como seu sócio, como seu investidor, apoiando esse momento. E você com a liberdade que você precisa para você crescer. Tá? Mas lembra, não tem sucesso nos negócios que justifica um fracasso na família. Não caia nessa armadilha que eu caí. Eu quase estraguei minha família querendo impor minha verdade e acabou que a gente, graças a Deus, com a ajuda de um contador, do Glauber, nosso sócio hoje, um contador entrou para intermediar a relação e a gente parou de brigar. Inclusive a Marco Contabilidade Consultiva, minha primeira empresa contábil, nasceu depois disso. Foi quando a gente viu, vamos seguir caminho diferente. Então, beleza, meu pai segue na área de condomínios, eu vou montar uma empresa de contabilidade consultiva. Fica a dica para você que mandou a pergunta. Muito obrigado pela tua presença. Olha, Andressa aí, que live, correndo para me inscrever na semana. É isso aí. Andressa, é esse tipo de conhecimento prático que eu vou te ensinar na semana Contabilidade 10K. É conhecimento de campo de batalha, conhecimento para te fazer crescer. Aquilo que não te ensinaram na faculdade, aquilo que não te ensinaram no mercado de trabalho. E você precisa aprender para ter sucesso como empresária contábil. Vamos lá. Última pergunta, galera. Vamos ver se tem alguma pergunta boa aqui. Bem, essa eu não sei responder. Projeto de lei, legislação não é meu foco. Eu acho que eu respondi todas elas. Oi, Edu. Pedro, sou seu aluno no PFCC, recomendo a todos que querem crescer. Pô, obrigado, Edu. Valeu pela confiança. O PFCC, gente, é o Programa de Formação Contador Consultor, o meu treinamento avançado de vendas, de BPO financeiro e consultoria para empresários. É um treinamento que faz contadores crescerem e conquistar dezenas de clientes por ano. Se você quer crescer, o PFCC é o caminho. Eu acho que respondi todas as perguntas que dava para responder. As outras aqui são perguntas técnicas que eu não sou a melhor pessoa para te dizer sobre o projeto de lei. Então é isso, galera. Então estamos caminhando para encerrar nossa live de hoje. Sexta-feira, essa semana eu fiz live todos os dias. Inclusive, dá uma dica para você. Se você não assistiu a live que eu fiz ontem, foi uma verdadeira aula sobre a captação de investimentos que a Contabilizei fez. 320 milhões de reais essa contabilidade online captou. Não foi a primeira rodada, já tinha feito outras grandes rodadas. E dessa vez fiz uma rodada muito impactante. Mais de 300 milhões de reais sendo captados. E lá, naquele vídeo, eu te expliquei com detalhes como que funciona essa estratégia de captação de investimentos, por que o investidor bota dinheiro, por que a empresa de contabilidade capta dinheiro, onde ela aplica, o que faz com isso, como você, contador, vai fazer para se manter competitivo, porque imagina um concorrente seu com 320 milhões de reais no caixa. Então, tá lá nessa live que está disponível no YouTube, youtube.com/contabilidade consultiva. Lá tá essa verdadeira aula sobre fundraising, sobre captação de investimentos na contabilidade, com base nesse caso da Contabilizei. Tá bom? E, mais uma vez, fico o convite para você participar da Semana Contabilidade 10K, um treinamento gratuito que eu vou fazer na semana que vem. Segunda-feira já começa. E lá eu vou te ensinar como conquistar seus primeiros 10 mil reais por mês de faturamento. É um treinamento focado para novos empreendedores contábeis, para quem está começando agora, para quem está querendo empreender, para quem está saindo da faculdade, para quem montou um negócio contábil recentemente. É um treinamento para você que quer acelerar na contabilidade
Semana Contabilidade 10K. É lá onde a gente vai se encontrar, na segunda-feira. Combinado? Omar, valeu, Pedro, como sempre, soma demais para o nosso conhecimento. Eu que agradeço pela sua presença. Conta sempre comigo. E é isso, minha gente. Sextou. Beijo no coração. Tchau, tchau. Até semana que vem.